Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, trazendo informação de mercado financeiro aqui, finanças e investimentos, preparando você para o seu dia a dia. Dia que promete hoje ser um dia tranquilo. Não sei, né? Tem feriado nos Estados Unidos. A gente vai trazer as informações aqui das notícias do setor de varejo do brasileiro, que anda bastante turbulento, cotação das bolsas internacionais, a agenda semanal, Boletim Focus, bastante informação aí para você começar o seu dia bem informado nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, ano começando 16 dias e olha, muita coisa já aconteceu na nossa bolsa. Chamando aí para compartilhar as informações de manhã, o meu parceiro Guga Almeida. Bom dia, Guga, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Tudo bem, e tudo aí? bem. Bora lá para mais um dia aí, né, Guga? Hoje é 16, segunda-feira. Eu acho que a primeira informação para a gente passar para o nosso internauta, para as pessoas que nos acompanham aqui, é o setor de varejo, que realmente anda bastante turbulento aí. Renner podendo comprar CIA, a história das lojas americanas, que cada dia que passa é show de horror, só notícia dos bastidores ali, bem complicado. A gente vai aproveitar com você, Guga, e passar um pouco como é que fecharam as ações desse setor, o que a gente pode esperar. Mas antes, Guga, só dá bom dia para quem, né, prestigia a gente de manhã, o André, o Francisco Vieira também dando bom dia, da Visão chegando aqui, dando bom dia para nós, Michele Duda, fala Michele, bom dia, tudo bem? E vamos que vamos chegando aí, acordando, tirando a preguiça do final de semana. Final de semana geralmente é mais puxado que a semana. E falar de mercado financeiro. Guga, vamos já trazer logo de cara aqui, antes de passar a cotação das bolsas lá fora, que operam praticamente com viés 0 a 0. Mas eu quero falar aqui das lojas americanas, né? Na semana passada a gente teve aquele rombo de 20 bi e as ações despencaram. Nesse final de semana, as notas que saíram aí da companhia, de um possível tentativa de resgate antes mesmo do anúncio do rombo de 20 bi no valor de 800 milhões de reais. E o banco que tem um lastro aí nessa empresa, que é o BTG Pactual, está contra-atacando aí os três principais acionistas e falando que os caras tentaram sacar dinheiro antes ali do que todo mundo. O que a gente pode esperar nesse papel? Antes de complementar, só para complementar, é o seguinte: muita gente pensa que as lojas americanas agora, pelo preço que ela atingiu, é uma oportunidade. Eu não sei não, está mais complicado que investir no shake do Bitcoin. Lojas americanas é uma oportunidade ou pula fora? Boa pergunta, né? Acho que tecnicamente ali, naquele primeiro dia, onde abre o desespero, né, que a gente não sabe muito bem do que vai acontecer e qual vai ser a sequência dos participantes, acaba que tu sempre tem uma oportunidade pontual, né? Até comentava com algumas pessoas, mas é uma oportunidade para a gente pegar ali naquele dia, no máximo 2 dias de posição, entendendo que o risco era muito grande, né? Eu particularmente estava tentando buscar alternativas em opções, tá? Eu sempre comento, né, do mercado de derivativo nessa hora, porque tu limita o risco que você quer tomar, né? Tem uma grande possibilidade de performar, e principalmente porque quando a gente olha para o movimento de Americanas, né, não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela, né, aí da produção, mas quando a gente olhava para o movimento de Americanas, tá, a gente está aqui no fundo, aqui no gráfico, aqui, inclusive, a 12 reais. Tá? Nós estávamos aqui com o mercado, né, aqui na região de 12 reais, e aí abre, né, lá na região de quê? De 3 reais. Né? E quando a gente olhava para esse movimento aqui de 3 reais, de 12 para 3 reais, é normal que tu tenha alguma janela de curto prazo ali de respiro. Né? É normal. Vai ter pessoas que vão falar, puxa, mas aqui ficou muito barato, ficou extremamente irracional, o mercado é irracional, vamos ver o que vai acontecer. Então, tu tem uma possibilidade de giro. O que acontece? Né? Tu tem que entender se naquele determinado momento, aquele ativo ele apresenta liquidez necessária para você poder entrar e sair da posição, porque não adianta nada você acertar a análise e não ter mercado para absorver a sua posição.
né? Então você tem que ter consciência em relação a isso, né? No caso, ali no dia 12, né, não se tinha séries de opções abertas, né? A última série que se tinha era de R$7. Então imagina, o pessoal só negociava as opções trabalhando aqui nessa região de preço, né, de R$7. Então estava muito distante, né? A realidade estava muito distante, tinha muita distorção. Então era difícil de tomar risco. Depois tinha um outro problema, como um ativo estava entrando muito em leilão, né, ele passa o dia todo praticamente em leilão, tu não tem aí uma previsibilidade o mercado não está aberto, né, não está livre para que você possa zerar a sua posição. Então corre o risco de o movimento acontecer e você não conseguir sair da sua posição, não conseguir entrar na sua posição. Então acaba se tornando muito arriscado, muito perigoso para todo mundo, né? Então, agora tem que deixar o mercado trabalhar. Eu tinha uma expectativa, né, de que a gente poderia, quando eu analiso aqui lojas americanas, né, eu tinha uma expectativa que o nosso fundo seria aqui na casa de R$2,50, né, melhor dos mundos, assim, eu não sei o que vai acontecer, né, ninguém sabe qual vai ser a próxima narrativa. Então assim, existe a possibilidade de voltar a 6? Pô, existe, né, mas existe uma sequência aqui que vai a 0. Uma sequência aqui do movimento, se for analisar aqui o tamanho do movimento de lojas americanas, pode jogar isso aqui a 0, né? Acontecer esses problemas que depois vai ter que fazer agrupamento, porque vai dar lá 2 centavos, 3 centavos, 10 centavos, não dá pra saber se vai para lá ou vai melhorar, né? Conversei com algumas pessoas, é engraçado, né? O pessoal fica dizendo assim, poxa, cara, palavras de conhecidos, né? Quando a gente viu outros casos de problemas de balanço, né? E aí pode dar o nome que se quer, inclusive fraude, né? Mas quando a gente viu problemas de balanço no passado, os balanços das empresas que a gente olhava, eles eram muito bonitinhos, eles eram bons, né? Lojas americanas, quando se olhava o balanço, mesmo com toda essa manipulação financeira, não eram bons. Então imagina, mesmo com todo esse rombo, né, o balanço de lojas americanas não era bom. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso traz mais dificuldade em captar recurso, mais dificuldade em fazer com que a operação possa virar, né? Então, na verdade, me parece que o pessoal está querendo se livrar de um grande problema agora, no curto prazo, né? Não sabemos as cenas dos próximos capítulos, mas é importante entender isso para também não gerar uma grande expectativa, entender que isso aqui é um movimento altamente especulativo, né? De players que estão se posicionando, né, em lojas americanas. Isso aqui vai ser muito mais movimento de fluxo de cabeças especulativas do que de fato, né, alguém que vai conseguir enxergar aqui um horizonte, mega positivo ali para frente, né? Sim. Vamos lá, né? É difícil, né? É bem complexo, bem difícil mesmo. É o que você falou. E obviamente, né, isso vai respingando no resto do setor. É o que você falou, Guga. Na verdade é o seguinte, acho que para o investidor hoje, né, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está vendo muitos especialistas de lojas americanas surgirem na internet, é natural, todo mundo fala. Mas a verdade é o que você disse. Ninguém sabe o que vai acontecer e é uma coisa que começa a ser decidida num tapetão, ou seja, com ações judiciais. Então a gente não dá para saber. Fugiu do âmbito da parte da economia e está na parte jurídica. Tem um agravante também que é o seguinte, hoje, por mais que a gente fala que a ação ela está num preço, de certa forma, caiu ali nas mínimas das mínimas, né? É o que o Guga falou. Então, o cara que vai operar hoje a ação americana, das americanas, ele pode comprar, querendo comprar na segunda-feira para vender na sexta-feira, mas é o que acontece, sai a notícia do meio do caminho, o papel fica em leilão, o cara não consegue, não tem mobilidade para sair. Então, assim, tá na ação? Paciência, não tem muito o que fazer, infelizmente vai ter que aguardar o resultado, mas não faça, a minha opinião pessoal, não fique fazendo preço médio, comprando, achando que vai ser uma notícia relevante no meio do caminho. A gente está vendo aí entraves entre as pessoas que têm os grandes captadores aí, né, os caras que detêm as ações, banco que está arrediado nela, então assim, tem muita coisa ainda para sair e não é positiva, né? Por mais que a gente fala papel de 2 vai para 5, é 100% de lucro em relação a esse valor, né? De 2 para mais de 100%, 2 para 4, vamos colocar isso aí, 3 para 6, mas teoricamente eu acho que não é um ativo hoje para quem está no mercado financeiro, mesmo para quem conhece de mercado financeiro, eu acho que não é um ativo para operar não. Eu vou complementar aqui dando um bom dia para as pessoas que estão nos prestigiando. O Arthur Salles dando um bom dia para nós, falando que o pré-market é top.
Márcio Mota está aqui também. O Bruno dando um bom dia para nós aqui. O Bruno Altanret, acho que é isso. O óculos está demais, viu? Desculpa, Brunão. Marcos Alex, José Américo, o Patrick dando um bom dia pra gente aqui. Rogério Torres, que está todo dia com a gente aqui, dando um bom dia para mim, para você, Guga. Galera aqui chegando no nosso pré-market. Aproveitando então, Guga, que a gente tá no gancho aí, e só para avisar quem sintonizou agora que as bolsas estão com uma alta comedida, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, Martin Luther King. Feriado, as bolsas americanas estão fechadas, porém, as principais bolsas que operam no eletrônico lá fora operam comedidas, né? Não quero falar lá fora, aproveitando aí o tópico do assunto, outras ações de varejo aqui devem movimentar o índice da Renner, aí especulando uma compra, né? Saiu uma notícia, nada confirmado, apenas uma notícia na coluna do Lauro Jardim, fala a fonte, em que a Renner, que tem 20 bi de valor de mercado hoje, especula comprar a C&A, que totaliza 750 milhões, aí mais ou menos a operação. Vamos dar só uma projeção aí nas ações aí, consegue? Tanto uma quanto a outra, porque o setor de varejo hoje vai ser o principal setor a ser acompanhado ao longo do dia. Tá fácil aí já? Tá fácil. Bora lá. Pô, a Lojas Renner, né? Eu que sou gaúcho, não sei se dá pra perceber, mas é uma das queridinhas. Quase não dá, viu, Tchê? É uma das grandes queridinhas que a gente tem aí. Eu acho que, pô, quem quiser investir com uma carteira bairrista, né? Dá pra fazer só investimento com empresas gaúchas aí. Tem várias bem boas aí. Mas enfim, vamos focar aqui em Lojas Renner, né? A gente viu aqui uma desvalorização, né, da fazer a carteira BA. A gente viu que uma desvalorização de 2020 até agora, né, de Lojas Renner, pô, mais de 50%. Tá? Mais de 50%, aqui estamos falando aqui de 65%. Tá? O pessoal gosta bastante da operação, né? O pessoal gosta bastante da capacidade de entrega da Lojas Renner, né? Claro que ela foi muito prejudicada durante esse período de isolamento social, né, enfim, que a gente teve aí desde a época do Covid, né, da digitalização também dos negócios digitais e tudo mais. Mas, né, vamos lá, né, as coisas estão voltando a ficar um pouco mais analógicas de novo, né, as pessoas voltam a se movimentar com muita força, né, o fluxo de gente na rua. Olhando para o ângulo, né, dessa correção, né, e o nível que nós estamos já aqui de preço, tá? As minhas expectativas, né, de ajuste para Lojas Renner, tá? Dentro de uma sequência assim, de um cenário negativo, era ainda de Lojas Renner poder chegar aqui na região de R$15. Tá? Claro, a gente olha aqui para R$20, tá? Depois de uma grande desvalorização, chegar a 15, estamos falando aqui de uma correção ainda de uma possibilidade de cair aqui em torno de 25% a cotação do ativo ainda. Tá? Uma notícia de aquisição poderia fazer isso? Pô, num primeiro momento? Sim, até porque são duas empresas diferentes, com culturas diferentes, com sistemas diferentes. Até tu criar uma grande sinergia, leva um tempo, que né, tem um custo de aprendizado, tem um custo de várias coisas. Tá? Mas aí depois poderia sim voltar a performar, quem sabe, melhor e começar a buscar patamares mais elevados. Tá? Agora, se o mercado entender como positivo esse momento, e a gente não pode esquecer que a expectativa dos participantes, né, pré-eleições, né, em relação à economia brasileira em 2023 é que, poxa, as empresas que tenderiam a performar melhor, né, seria o quê? Né? Pô, varejo, consumo, educação. Né? Então, querendo ou não, o mercado está olhando para esses ativos, está disposto a tomar risco nesses ativos. E aí voltar aqui a 27,50 seria nada mais, nada menos, né, do que um retorno, olha só que interessante, né, de 37%. E seria voltar aqui para as cotações do início de novembro do ano passado. Tá? Então existe aqui uma janela de possibilidade aqui interessante? Existe. Tá? Existe. Tá? Não vou negar. Tá? Mas, se tu for analisar em assimetria de curto prazo, né, para o movimento do mercado, tá? Ainda não é aquele cenário mais perfeito do mundo para se tomar posição. Ainda tem risco aqui dentro. Eu acho que faz sentido
surgir nos gráficos, né, essa percepção de risco. Eu acho que faz sentido total, né, em função de tudo que a gente está vivendo aqui no contexto atual que a gente está convivendo. Então é normal, né, pô, tu tem prêmio? Tem, mas também tem risco, né, muito alto, então tu não tem aquela assimetria, né, que faz com que, pô, você queira tomar muito risco em ações, né, então não tem. Eu acho que o próprio gráfico ele vai mostrando isso, mas existe possibilidade sim de voltar pelo menos ali a 27,50. Acho que não tem um meio termo, tá? Não tem um meio do caminho. Acho que uma melhora seria sim para ir para 27,50, tá? Beleza. O que também é bem interessante. Já a C&A, né? Já a C&A, olha que interessante, né? Já está num cenário diferente, já está num cenário mais interessante, porque ela seria comprada, né? Então seria tomada as ações de C&A. Né? Pô, se tu tem aí um player tomando ações de C&A, tu tem menos ações sendo disponibilizadas, né? E uma intenção de tomar. Então isso, querendo ou não, gera uma escassez perceptiva pelo mercado. Né? Pô, se estão querendo comprar nesse patamar é porque, de certa forma, está interessante, está barato. Né? E aí a C&A me parece estar aqui num cenário um pouco diferente. Né? Eu acho que ele já está num cenário mais otimista. Acho que quando a gente olha aqui para a C&A, opa, eu achei aqui errado. Quando a gente olha aqui para a C&A, ele já me parece que está num cenário aqui mais otimista, certo? Acho que tem espaço para voltar aqui pelo menos para 5,38, mas dentro de quando eu analiso todo o movimento que se tem, eu já começo a fazer projeções de alta, né? E aí não são só repiques, como é o caso da Lojas Renner. Eu já começo a fazer aqui projeções de alta. E essas projeções de alta, quando eu vou olhar aqui uma projeção um pouco pequenininha, é para voltar para R$4. Tá? Depois 5,30 e querendo ou não podemos chegar até 7,40. Então tem aqui um cenário diferente. C&A também está bem machucada, né, desde 2020. Acho que pô, C&A aqui caiu 90%. Tá? Você está com uma desvalorização em relação aqui a 2020. Pelo menos o balanço dela parece ter sido mais transparente, né, Guga? Parece que o balanço dela parece ter sido mais transparente. Então tem uma desvalorização aqui de 90%. Voltar para 7,40 em relação a 2020... Pô, é você ver ainda acumular uma queda de 60%. Acho que é mais justo, né? Tá com uma queda aqui de 60% do que de 90%. Só que quando tu olha no relativo, de 2,40 para 7,40, tu tá falando aqui com uma possibilidade de subir 200%. Então, pô, é isso que faz sentido, entendeu? Ao meu ver, assim, acho que, pô, teria uma possibilidade aqui de valorização de 200%, voltando ali para a região de 7,40, e ainda mesmo assim, não estaria ali fazendo topo histórico, algo do tipo. Então, acho que tem mais jogo aí na C&A. Muito bom, Guga, muito bom. Olha, informação de qualidade aí com quem opera e trabalha no mercado financeiro assim na prática, você só vai encontrar aqui no pré-marketing. Então, Guga dando um show aí nas suas análises. Dando bom dia pro o Valderi Almeida, dando bom dia, o Moacir Alves também, o Aloysio Bonifácio. Momento merchan do dia, Despola Distribuidores de Polpas e Congelados aqui, dando bom dia, falando que o BMC é top. E o Davizão falou uma coisa importante, é que o Davizão falou, se o BTG caiu nessa, imagina as sardinhas, né? Paulo Queiroz também, o Fábio Tessaro dando um bom dia para nós. O Marcos Ceravolo dando um bom dia e dando like aí, ajudando aí. O Alisson Bezerra também dando um bom dia. Galera, falar um pouquinho rapidinho antes da abertura do nosso índice, Guga. Dando geral da Bolsa e falando um pouco do calendário econômico essa semana. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas a gente à noite, vou falar de hoje, a gente tem um número importante, que a gente tem PIB, né? PIB na China, né? A expectativa é que lá na China há um aumento, lá uma alta, o PIB anual, o anterior era de 3,9% de crescimento na China e vem acomedido aí 1,8%. Esse dado vai sair às 11 horas da noite, horário de Brasília. O PIB chinês é o indicador do dia. Na semana a gente tem dados importantes também aqui, como por exemplo, na manhã, a percepção econômica na zona do euro. A gente tem na quarta-feira, puxando rápido aqui, tem também índice de preços ao consumidor na região da zona do euro na quarta-feira, assim como núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos. Número importante, quarta-feira, anota aí, promete ser o dia talvez um pouco mais agitado. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala
na quinta-feira, que tem pedido de seguro-desemprego também com índice de atividades de indústria na Filadélfia, passando rápido aqui a semana, a agenda para você. E na sexta-feira, encerrando a semana, vendas de casas usadas nos Estados Unidos e novo discurso da Christine Lagarde, ou seja, quarta-feira, aparentemente, é o dia mais interessante. Com esse imbróglio, Guga, de empresa aqui, do varejo aqui, varejo lá, como é que fica a abertura do índice hoje? Que daqui a pouco começa o leilão. Vou até colocar na tela aqui o leilão do índice. O que você está projetando para o índice hoje, Guga? Pois é, né? Nós estamos com os futuros lá fora. Dow Jones caindo 0,12, S&P caindo 0,19 e Nasdaq caindo 0,27 agora, né? O que leva a acreditar que nós podemos ter aí um início um pouquinho mais, né, um pouquinho negativo aqui nessa abertura do nosso mercado, mesmo que lá na Europa esteja tudo, né, tudo positivo. Londres sobe 0,33, Itália sobe 0,33, Alemanha sobe 0,33 também, França 0,29 e Reino Unido sobe 0,18. Ah, então, tá ali Europa com uma leve alta e as bolsas americanas fechadas lá eletrônico com uma leve queda, né? Por enquanto a gente está vendo isso. Exato. Então, assim, o que eu estou enxergando, tá, Marco? Assim, eu gostaria que abríssemos num tom mais negativo, tá? Eu acho que está mais fácil nesses patamares de preço aqui buscar a compra do que tá buscando a venda, né? Porque a gente percebeu aí nesses últimos dias uma entrada de fluxo comprador mais intensa aqui no nosso mercado. A gente percebeu isso aí. Será que foi stop, redução de posição, de proteção, perdão? Né? O que aconteceu de fato? Não tem como saber. São suposições. Né? Mas a leitura é que, o fluxo comprador está interessante. Quando eu olho para o mercado europeu, né, vendo os índices lá fora, indo buscar topo histórico, com todo o drama que a gente viveu em 2022 em função ali do conflito entre Rússia e Ucrânia, né, e todo o medo sobre questões de inflação e como a Europa iria superar isso, né, me faz imaginar que, na janela de curto prazo, o mercado continua, né, ele está com apetite de compra de risco. Né? Acho que o mercado também está entendendo que as empresas conseguem repassar o tema de inflação mais fácil, né? Faz mais sentido você ter os ativos, porque eles vão se ajustar, né, pelo menos é o que eu tenho percebido, em relação a temas de inflação. Tá? Mas se nós abrirmos aqui para baixo o mercado, tá, tem dois níveis que para mim são importantes, né? O 111.800 e o 111.570. Tá? São dois níveis, o mercado está pequeno, né? O que é o pequeno? Né? A amplitude dos movimentos elas não são grandes. Tá? Por exemplo, aqui eu estou com 111.570, podendo voltar aqui para 111.800. Isso aqui, querendo ou não, são 230 pontos. Não é grande coisa, tá? Não é um grande trade, não é uma grande performance, assim, não é uma operação gostosa de se pegar e entendendo que compensa o risco que está se tomando. Tá? Mas tem aqui 270 pontos aqui, 230 pontos, na verdade, né, neste movimento. E a outra possibilidade, né, se o mercado ficar aqui acima do 111.800, seria voltar aqui para o 112.50, né, seria a outra possibilidade, que também aqui nós estamos falando aqui de 250 pontos, tá, para se pegar. É isso que eu consigo enxergar aqui para essa janela até umas 11 horas da manhã, né, até o mercado desenvolver alguma outra situação para negociar. Né, mas por hora, o que eu estou enxergando é este movimento, tá? Essa possibilidade aqui. Então são dois níveis que me chamam a atenção. Agora, o movimento para cima, né, um movimento assim, positivo aqui, tem vários níveis, né, que dá para a gente olhar mais afastado, enfim, tem várias coisas que a gente poderia observar. Tá? Mas eu enxergo aqui a possibilidade de poder bater 112.660, certo? 112.400, 380, 390 e 112.650, arredondando para ficar um número, né, mais fácil de recordar para todo mundo. Tá? Então, esse 112.390 aqui, querendo ou não, é o topo ali do meio-dia de sexta-feira, e o 112.650, né, é aquele fundo que nós tivemos ali no dia 12, no final do dia, né, e foi o nível de preço que a gente perdeu antes de acelerar a queda ali na sexta-feira, né, logo ali na abertura. Tá? Então, faz sentido? Faz. Tudo isso que eu estou projetando, tá, até para o pessoal entender, em cima aqui desse movimento que começou depois no final do dia de sexta-feira.
Então, qual foi o ajuste final, qual foi o ajuste fino que a gente teve ali no final do dia? Eu não estou pegando movimentos maiores, não estou pegando comportamento dos participantes ao longo do dia, não, estou pegando ali aquele ajuste mesmo que a gente teve no final do dia de sexta-feira 13. Né? Então, é isso que eu estou utilizando para poder fazer essas projeções, fazer essas medições, que é o último comportamento que nós tivemos dos participantes. Né? Por isso que eu estou pegando esses valores aqui. Olha, a Bolsa está abrindo com uma queda de 0,88% no leilão e o dólar praticamente abrindo no preço. Guga, hoje trabalhou, hein, bichão? Hoje você analisou, hein, meu? Segunda-feira começou com a corda toda, hein? Botar você para trabalhar, né? Tem que botar para trabalhar, tem que trazer demanda. Tem que trazer demanda que a oferta é grande aqui. Então, beleza, Guga, obrigado aí pela participação, bom pregão para você, bom início de semana, amanhã você tá de volta com a gente, até amanhã, valeu, Guga, obrigado, viu? Valeu, pessoal, um grande abraço, bons negócios. Esse foi o Guga Almeida trazendo as informações para nós aqui. Vamos fazer o seguinte, break de 2 minutos e a gente já volta com mais informações? Fica aí, já volto. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com o mercado já rolando, né? E a Bolsa? Nossa Bolsa, nosso índice futuro, opera com uma queda de 0,90%, acima de 111 mil pontos. A alta do dólar, por enquanto, nessa manhã de segunda-feira, dia 16, é de 0,45%. Lembrando que as notícias que pairam sobre o setor de consumo brasileiro não são nada positivas. Dia em que nós temos feriado de Martin Luther King lá nos Estados Unidos e as bolsas por lá não trabalham. Voltando para dar bom dia ao Luiz Angelelli, o Eduardo Éder Guerra, também participando com a gente aqui, dando bom dia. E vamos chegando aqui, porque agora é horário de convidados. Vamos receber aqui para compartilhar as informações aqui nessa segunda-feira, o Gilvan Bueno. Fala, Gilvan, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem, Marcos? Que alegria. Tudo bom dia para você. Você está diretamente do Rio, da Orma Investimentos, Orma Rio ou Orma São Paulo? Orma Rio aqui, estou de frente para a vista aqui, Pão de Açúcar. Tá bem quente aqui, já está 32 graus aqui, Marcos. Deve ser difícil no escritório, olhando essa visão aí que você tem, essa visão aí, bichão. Já tá de sunga por baixo, hein, Gilvan? Fala a verdade. Já qualquer coisa já vai de short. Dar aquele mergulho e volta, né? Viu, Gilvan? Tô de short. Um abraço pro Everaldo. Everaldo é um grande amigo de pregão. Viva a voz ali, o Everaldo, que acho que hoje é um dos donos, sócios da Orama, né? Você acredita que a gente começou junto, sabia? O dia que ele entrou, nossa reunião aqui, eu tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa que é um ícone do mercado, uma grande referência.
É um grande amigo de pregão, a gente trabalhava junto lá, o Everaldo. Um abraço pro Everaldo aí que com certeza tá, pelo que eu vi no Instagram, ele tá viajando. Mas Gilvan, chega de papo, chega de pensar em praia, vamos pensar em mercado, que já abriu aqui o Gilvan. E o bicho tá pegando, cara, a bolsa... Pegando não, né? A bolsa com uma queda de 0,77 agora. Lá fora a gente tem feriado, mas as bolsas também estão meio capenga. A gente está vendo os Estados Unidos lá, as principais bolsas lá fora com uma leve queda. Europa com uma alta tímida nessa manhã de segunda-feira. Mas eu acho que a questão, Gilvan, está focada no setor de varejo brasileiro. Lojas Americanas na semana passada teve aquele rombo e arrastando aí, e acho que agora começou uma briga de foice aí de gente grande entre os 3 principais acionistas e o BTG alegando saque, que iria sacar. Cara, você consegue imaginar alguma... Não tem como imaginar, mas como faz para se proteger? Vamos colocar assim, porque falar que alguém sabe alguma coisa no meio dessa bagunça é impossível. Como faz para se proteger desse setor e o que vai arrastar? Quais outros segmentos também podem ir junto ser comprometido, né? Não vamos falar ser pessimista. Eu acredito que o petróleo dessa situação, ou seja, o ouro que todo mundo tem que ter, é o novo ouro que o mundo vem conhecer nos últimos anos, que são os dados, informações confiáveis, canais como a BMC, pessoas, referência, os principais veículos de comunicação comunicando, e o não menos importante, o comunicado da empresa junto ao mercado. Acho que, e aí a gente tem bons insumos, né? Cada hora aparecem algumas reportagens, nesse caso destacando ali o André Esteves e a sua batalha jurídica, também aparece um pouco das discussões com os bancos, que foi compartilhado com o mercado. Então tem que esperar os comunicados. O que vai acontecer, eu tenho falado bastante sobre isso. A gente escreveu um relatório aqui, Marcos, o Phil Soares escreveu um relatório, nossa estrategista Lorena também aqui da Hora escreveu um relatório, destacando que é uma questão de, não resolve no curto prazo, né? Resolve no médio e longo prazo. Primeiro entender o seguinte, se a empresa tem um endividamento, os sócios de referência vão fazer uma integralização de capital, tá, legal. Depois disso, como é que vai ser a batalha? A recuperação judicial a gente sabe que demora no mínimo 2 anos. E respondendo efetivamente a sua pergunta, um investidor que tem perfil de longo prazo e aguenta a volatilidade e acha que pode ter uma recuperação, ele vai ser otimista nessa situação. E o investidor que é pessimista, que tem ali alguns exemplos de empresas que passaram por situação parecida, vai ficar um pouco distante. E aí o que eu vejo que vai ser bem interessante são as empresas do varejo, Marcos, fazendo um comunicado ao mercado, destacando o seu balanço. Até convido aqui as casas de análise independentes, a gente também está buscando fazer esse trabalho aqui, que é basicamente analisar o varejo, como é que está. Mas, por exemplo, você vê até Lojas N fazendo comentários sobre possível aquisição. Então, precisamos, as empresas do varejo, Marcos, elas precisam agora dar o máximo de transparência, confiança e se comunicar com o mercado. Acho que é um trabalho para o pessoal de relação com investidores. Acho que a palavra que você usou agora, acho que a palavra que o mercado mais vai exigir agora, que é transparência, né? Por mais que também a gente tenha um balanço aí, digamos, fraudado, né? Em relação de 20 bi. Ó, Peter Santana dando bom dia para nós aqui, o Luiz Facnetti também dando bom dia e o Fábio Zaina aqui dando bom dia para nós aqui, o Gilvan, acompanhando a transmissão aqui no YouTube e também pela plataforma da Anelógica. Vamos sair um pouquinho do tema agora? Um abraço aqui, já está mandado. Vamos sair um pouquinho do âmbito, né? A gente falou no bloco anterior com o Guga aqui que a gente estava analisando os preços, né, do setor aqui. Vou falar um pouco dos Estados Unidos, que embora a gente está num feriado hoje, e tem um dado importante na quarta-feira, lá vendas no varejo. O Gilvan, mais de 60% das pessoas os economistas, né, gestores de fundo, mais de 60%, ainda, embora tenha caído esse dado de 63%, bem exato, para 61%, dessas pessoas acreditarem que os Estados Unidos ainda entrará numa recessão em 2024, para o ano que vem. Que esse ano, por mais que os dados aí tenham vindo melhor do que a expectativa em relação à inflação, a gente encontra ainda um quadro de recessão lá fora. Como vocês, a Oraman, Gilvan, como você está enxergando esse movimento lá no exterior? Eu sou um grande fã da democratização do acesso, então acabo lendo muitos relatórios. Tem um pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal da Avenue, meu amigo Will,
e todos os mundos que está lá. Então, você tem que estar lendo muito, né, Marcos? Eu falo que para o investidor 4.0, vamos colocar assim, ele tem que estar cercado de bons relatórios, bons analistas e pessoas que estão lá. Paralelo a isso, acho que eu gosto muito de usar para esse tipo de raciocínio a ideia dos balanços. Nós tivemos os balanços nos Estados Unidos, dos bancos, começou agora a temporada de balanço, então tem que entender um pouco o que os balanços vão mostrar. Eu acho que um indicador de varejo isolado ele não consegue ter uma visão tão clara, o que vai ter muito claro vai ser os números, né? Principalmente dos setores que dependem do American Dream, do sonho americano, de consumo. A gente, por exemplo, percebeu que a geração de receita das empresas techs caiu bastante nos últimos balanços, tem que entender quais são as estratégias. A gente sabe, por exemplo, que a Netflix mudou para tentar reter um pouco o número de usuários. Então, a minha visão o varejo pode ter essa queda, até a Evelyn soltou um relatório sobre isso, a gente cobre muito o cenário Brasil, a gente está mais criando defesas no dólar, acho que a janela de oportunidade está no dólar, para quem quer fazer essa questão, e o dólar no preço que está para você dolarizar o patrimônio é muito importante. Então, por exemplo, o Will fala muito sobre isso, eu acho que lê a pessoa que está lá. Eu tenho uns 3 amigos banqueiros que são amigos aí do pessoal da BMC, que são lá do Bank of America, do Merrill Lynch, que também soltam relatórios. Então, acho que a gente tem que olhar os balanços, Marcos. Acho que os balanços serão a grande verdade, o grande norte para a gente entender como é que está a economia americana. Sem isso, acho que a gente vai ficar especulando muito e não trazendo muito valor para os nossos convidados. Contra fatos, não argumentos, né? Então, a gente aguarda realmente a sessão de balanços lá nos Estados Unidos para ver o que vai... Porque a questão não é que é muito simples, né? Mas eu vejo que as pessoas, pelo menos até os principais cabeças pensantes do mercado financeiro, eles são muito volúveis, né? Mudam de cabeça da noite para o dia. Acorda, hoje o setor maravilhoso para comprar é o setor de energia. Não, veja bem, agora é o setor de tecnologia. Não, mas veja bem, agora é o setor de consumo. E nessa troca de percepção aí, o investidor não tem tempo às vezes, né? Porque as pessoas, o cara tá lá, o cara é dentista, tá atendendo, o cara é médico, tá atendendo o paciente o dia inteiro e ele não tem tempo de ficar acompanhando, né? Essa mudança é muito rápida. Então, é claro, a tecnologia, o acesso da comunicação é muito bem-vindo, né? Porque o cara consegue receber um relatório ali no mobile, na plataforma, no streaming que ele quiser. Mas essa troca de alocação, realmente, para você convencer o cara para ir para um setor, já é um sacrifício. Aí para você convencer o cara para trocar, mas você não tinha falado para mim que a tecnologia que ia bombar? Então, acho que isso deu isso que realmente você falou. Os balanços aí, que é o fator determinante. Você falou do dólar, Gilvan. Quero aproveitar que eu vi que você que você é bom. Então, vou explorar. Quando vem convidado bom aqui, a gente deita e rola, né? Gilvan, o dólar, cara, ele despencou no começo do ano, né? Ele bateu 5,50. Agora, nesse exato momento, ele zerou a alta. O dólar voltou para esse fechamento aqui. Eu sei que é um ativo extremamente difícil de se precificar, de falar alguma coisa, mas vamos falar no médio prazo. Esse dólar aí, a tendência dele continua, aqui, pelo menos no Brasil, de queda. O que você acompanha, o que você pensa aí do nosso câmbio? O Marcos, eu sou membro de um comitê de investimentos de um fundo e há 40 dias atrás a gente entrou numa discussão sobre fazer um hedge, com o preço do dólar. E a gente conseguiu, nessa discussão do comitê, eu fui muito enfático e falei, olha, o preço do dólar na janela que está, ele tem muito a incerteza política, que ficou clara quando saiu ali o resultado das eleições para o mercado, e a segunda variável, que é o fiscal. Então, o dólar ele acaba sendo um termômetro de volatilidade pelo fiscal. Então, qualquer notícia que impacte o fiscal, o dólar tende a subir. Mas notícias que mostram que o fiscal possa ser diferente, com outras âncoras para permitir que a gente tenha uma estabilidade econômica, conceitualmente o dólar é para baixo. E isso é ótimo, porque acaba trazendo ali, por exemplo, a inflação para o centro da meta. A gente sabe, por exemplo, que o preço dos alimentos teve uma alta muito forte. Então o dólar é para baixo. E esse hedge que eu participei do comitê e a gente conseguiu defender, trouxe um ganho muito representativo para o fundo. Então, o que eu quero dizer, dólar conceitualmente para uma economia crescendo, porque o desafio aqui é o seguinte, Marcos, nós queremos um país rentista,
Nós não queremos um país rentista, não é bom para o Brasil, não é bom para as empresas. A gente está vendo, por exemplo, a gente pode participar na próxima pergunta, de endividamento de empresas pela taxa de juros, né? Mas o dólar, essa taxa de juros é ruim, principalmente para a Bolsa. O Jakuski falou muito sobre isso, é difícil você tirar um investidor da renda fixa. E a gente sabe que para o Brasil crescer, a gente precisa que o setor privado tenha acesso a dinheiro mais barato, para que ele possa fazer investimentos. Então, o dólar baixo, ele também combate a inflação, ele também estimula novas ideias de investimento, ele prejudica talvez um setor que tem o seu patrimônio dolarizado. Mas nessa incerteza, ô Marcos e nossa audiência, o que eu falo? Você não consegue adivinhar, né? A gente sempre fala que o maior desafio para quem trabalha com finanças é acertar com exatidão o preço do dólar. Então, nessa dúvida, você faz muito hedge, você faz muita proteção, usa derivativos, usa estruturas bilaterais para que você possa tentar ganhar numa ponta de alta, numa ponta de baixa, utiliza, por exemplo, instrumentos como swap, entre outros. Então, assim, acho que a ideia do dólar é você tentar ao máximo se defender, ter uma visão muito bidirecional e pensar que no melhor dos casos, ele baixo, ele é bom para o país. E se isso continuar se perpetuando, vai ser ótimo. Por exemplo, um dólar a 4,50 em Marcos. Olha, a gente vai ter boas coisas em termos de investimento. A gente sabe também, por exemplo, que para o Brasil, esse dólar a 4,50, a gente saiu uma reportagem agora pela manhã, que o investidor institucional ele reduziu a posição no Brasil muito, né? Ou seja, e eu sempre falo isso com o Alexandre Cabral, né? Você tem 3 perfis de investidores do Brasil: o estrangeiro, o institucional e a pessoa física. O estrangeiro e o institucional, eles acabam dando muita força para o mercado. Então, com um dólar mais baixo, a gente pode ter uma atratividade de um investidor internacional vindo para o Brasil, fazendo as estratégias de dolarizar o patrimônio, comprar, por exemplo, ações na Bolsa, e a gente tem um Ibovespa participando de uns 130 mil pontos no final do ano, que é a expectativa de várias casas do mercado financeiro para 2023. Não querendo ser otimista, Gilvan, eu acho que tirando a questão de viés político, tá, de quem está se era na época da eleição mesmo, se era esquerda ou direita, que assumiria o governo aí, o transatlântico para 2023, a minha percepção era que um dólar, independente disso, um dólar abaixo de R$5. É claro, uma tragédia, né, fiscal, o dólar não teria como, 6, 7, aí o infinito. Mas acho que ninguém que assumir, no caso, que assumiria o Brasil na época, seria tão irresponsável a ponto de dar um colapso na economia. Então, eu acho que o dólar caminha aí, realmente aí para baixo de R$5, mesmo com uma nova equipe econômica aí, a gosto de alguns ou não, até do próprio mercado financeiro, que acabou digerindo, né, e aceitando as pessoas indicadas aí, e agora vai ter que conviver com isso e vamos ter que torcer para uma boa gestão. Fazer inveja para você, Gilvan. O Claudivan Souza aqui, ele tá dando bom dia de Manacapuru do Amazonas, cara. Manacapuru. Ele deve ter uma jiboia de estimação lá, uma anaconda, né? Nacapuru. O cara, o operador lá, dando bom dia pra gente, assim como o Juarez Távora. O Sérgio Cesário também dando bom dia para nós. Ô Gilvan, para finalizar a sua participação, uma última pergunta para você. A gente tem a grande lacuna do Brasil, eu acho que na questão de investimentos, é a falta da matéria-prima para o investidor, que é o dinheiro, né? Sem dinheiro você não consegue investir. E às vezes acho que hoje, pelo tamanho que nós temos aqui, né, pela nossa condição de as pessoas estarem tendo mais acesso ao mercado financeiro, existe a questão de finanças pessoais e investimentos, são coisas completamente diferentes, né? Então o cara, ele aprende primeiro como ele economizar, como ele faz para ele economizar, para que possa ter dinheiro para investir, né? Então a gente tem uma parte da população muito pequena que ainda conhece esses movimentos de corretoras, né? Uma parte, geralmente as pessoas ficam mais nos bancos tradicionais e também nos investimentos aí de poupança, de renda fixa, por não ter uma habilidade na questão do acesso. Então, queria que você passasse para nós aí os seus canais aí, como é que as pessoas podem fazer para ter mais uma percepção, o Gilvan analisando o setor de balanço do americano que vai sair, o Gilvan falando um pouco do câmbio, como é que o telespectador aí te encontra?
Ô Marcos, primeiro, parabéns. Sempre falo que eu sou um grande fã do BMC. É bom começar essa segunda falando com você, que é a nossa audiência. Basicamente, aqui na Orama a gente tem a Orama TV, né, que é um canal que a gente está fazendo um trabalho interessante de democratização. A gente tem o Orama Análise, que são relatórios de análise com profissionais certificados, com muita eloquência, que é lá no site da Orama Análise. Minhas redes sociais são todas Gilvan Bueno, então acaba que Gilvan Bueno e Orama acaba sendo uma pessoa só. A gente tem um trabalho muito grande, Marcos, que é democratizar o acesso para levar, por exemplo, para essa pessoa que está na Amazonas. Cara, muito obrigado, eu fico tão feliz de conseguir usar as redes sociais e chegar num lugar tão distante. A gente sabe que tem um desafio logístico, né, e está tão distante, às vezes, dos principais centros econômicos do país, que é Rio e São Paulo. A gente acha que tem que trabalhar para que todo o Brasil tenha esse acesso. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Nosso trabalho aqui é muito democratizar o acesso, trazer viabilidade, promover. A gente recebeu agora, Marcos, diversos prêmios. Então, você me acha no Twitter, me acha no Instagram, todos os canais, tem meu próprio site, gilvanbueno.com.br. Se estiver pelo Rio, manda mensagem nas minhas redes sociais, vem aqui na Orama ver a vista. Marcos, quando você estiver por aqui, por favor, venha nos visitar, vai ser um prazer estar com você. Obrigado pela oportunidade. Ô, Gilvan, e te acha na praia também, né? Ontem eu estava lá. E te acha no futevôlei também. Beleza, tivemos aqui... Tô bom, eu sou bem, Marcos. Beleza, ó. Tivemos a participação, Gilvan Bueno, sócio gerente educacional da Orama Investimentos. Cara, muito obrigado pela participação, ótimo pregão para você, boa semana, viu? Eu também, um abraço, tchau, tchau. Vamos lá, gente, continuando aqui com o nosso programa, dando um bom dia para o Alex Fogaça, que acabou de chegar também, dando um bom dia, o Rafael Damasceno Barros, dando um bom dia para todos. Para você que sintonizou agora, nós estamos aqui ao vivo e a cores, já no Oba-Oba do Mercado, a Bolsa, fazendo uma tímida recuperação, abriu com uma queda de quase 1%, recuperou essa queda, agora a queda na Bolsa Brasileira é de 0,34%. Trabalhamos acima de 11.500 pontos. E o dólar, que abriu em alta de 0,50% ali, já praticamente opera no 0 a 0, preço do fechamento. Demos destaque também, principalmente às empresas do setor de varejo, desde a semana passada, com o rombo da Americana, surgindo aí muito burburinho no segmento, no setor. Falamos aí inicialmente, traçamos dentro com o Guga as ações Renner também, falamos de CIA, a aquisição da possível ontem, alguma coisa no ar da Renner poder estar comprando a operação da CIA. O setor de consumo hoje vai abrir às 10 horas do horário de Brasília. O que não abre hoje é a Bolsa Americana. Por quê? Porque lá é feriado nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco da agenda da semana, passando com calma. Antes da agenda da semana, eu quero trazer a notícia do Boletim Focus. Boletim Focus que sai toda segunda-feira, né? São as projeções do Banco Central com a nossa economia. Mais uma vez falando de cabeça baixa, porque eu estou falando, Helena, aqui e buscando a notícia do Boletim Focus que eu recebi agora de manhã. Pronto, vamos lá. O IPCA, que é o principal medidor da inflação, teve apenas uma variação de alta. Era 5,17 há 4 semanas, hoje a percepção da inflação anual brasileira é de 5,39. Né? O crescimento que estava em 0 do Brasil, o PIB, que estava em 0,79, teve um encolhimento de 2 pontinhos, agora é 0,77. O dólar, sempre é dólar, né? 5,26 para o final do ano, agora é 5,28, uma piora no cenário um pouco aí. E a projeção da Selic de 11,75 passou para 12,5, ou seja, né, o mercado um pouco arisco aí com todas essas questões de um modo geral, né, cada hora muda o assunto e cada hora é um problema diferente que a gente tem que enfrentar. Vou falar um pouco da agenda da semana aí, né, trazendo com mais calma agora que a gente falou com o Gilvan, a gente falou com o Guga, o mercado já abriu, agora vamos aguardar a abertura do setor da nossa bolsa aqui, que cai 0,47%, o dólar
praticamente no preço de fechamento. Vamos trazer com calma a agenda para você aqui, tá? A gente hoje, de novo, mais uma vez, feriado na principal economia do mundo, na Bolsa Americana, mas à noite a gente tem PIB na China, né? A China, que teve o anterior, era uma alta, um crescimento de 3,9%, e a projeção do PIB que vai sair hoje, 11 horas da noite, é uma alta de 1,8%. Então, esse indicador vai sair às 23 horas, horário de Brasília, assim como a taxa de desemprego por lá. Esse número vai ser refletido na nossa bolsa, mas amanhã, né? Então a gente vai pegar carona aí do movimento da Europa, da reabertura dos Estados Unidos, que é feriado. Então esse dado da China vai impactar mais pra gente amanhã. Então não tem como prever, né? Dado é dado. Amanhã a gente tem o índice de preços na Alemanha, tem índice de preços também na Europa, mas amanhã sai na Alemanha, 4 horas da manhã, então a gente já pega esse indicador também no nosso mercado. E percepção econômica da zona do euro, assim como a percepção econômica da Alemanha, a Alemanha que é o principal país do bloco, e os dados têm sido até que, ultimamente, menos ruim, digamos assim, né? Então, mais a projeção ainda da Europa requer um pouco de atenção. Na quarta-feira, na minha opinião não, o número mais importante da semana, ele vai sair na quarta-feira e está na economia americana. Na verdade, a gente tem o índice de preços ao consumidor na zona do euro às 7 horas da manhã na quarta-feira, né? Então, esse número a gente já vai pegar o embalo dele, só que 10 horas da manhã, horário de Brasília, a gente tem o núcleo de vendas no varejo. Nos Estados Unidos, ainda a percepção dos principais, né, analistas, economistas, a recessão é mais de 60%, eles acreditam. Estava em 63%, diminuiu para 61% por conta dos indicadores na economia americana terem mostrado que a inflação está, de certa forma, um pouquinho mais comedida, mas 61% ainda dessas pessoas acreditam que a economia americana vai ter uma recessão aí para o ano que vem. Então, requer cuidado. E esse indicador vai sair 10h30 na quarta-feira, o vendas no varejo e o índice de preços ao produtor. A gente tem um índice de preços ao consumidor, que as pessoas consomem, e agora a gente tem índice de preços ao produtor, são as pessoas, a pessoa que produz. Então é o dado mais importante, 10h30, quarta-feira, na economia americana, e depois na quinta-feira aqui, a gente tem o discurso da presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde. Ela aparece aqui, daquela mulher do Diabo Veste Prada. E o índice de atividade industrial também às 10h30 na quinta-feira, horário de Brasília. E sexta-feira a agenda aí fica por mais o discurso da Christine Lagarde, encerrando a semana, né? Vendas de casas usadas, meio-dia nos Estados Unidos. Então, o principal indicador que a gente vai ter é na quarta-feira, que é lá nos Estados Unidos. Lembrando que hoje, né, Bolsa Americana está tranquila, não opera, lá é feriado de Martin Luther King, mas o mercado aqui, brasileiro, operando com uma queda de 0,61% agora, né? O índice que chegou a estar caindo um pouquinho mais, abriu aí com uma queda de 0,98% e agora a queda é de 0,60%. O dólar também, que havia zerado a sua alta nessa manhã, agora já sobe mais um pouquinho. O que o mercado vai ficar atento hoje, o que você vai ter que ver hoje, são as ações do setor de consumo. Renner, Magalu, CIA, a própria Americana, né? É o que realmente tem trazido mal-estar no mercado desde a semana passada, com aquela notícia do rombo nas lojas americanas, e parece que agora a coisa vai ter que ser decidida no tapetão, né? Vai para o tribunal, e aí a gente sabe que é uma caixinha de surpresa ali, você não tem como ficar imaginando muita coisa não. Deixa eu ver se alguém chegou aqui, alguém acordou agora, né, para poder acompanhar as informações de mercado financeiro essa manhã no nosso chat, um pouco tranquilo. A Bolsa, de novo aqui,
praticamente é isso aí, realmente estabilizando aí acima dos 111 mil pontos, a alta é de 0,57%, e lá nos Estados Unidos, aqui o dólar com uma alta de 0,20%. Dá um overview, uma geralzona das bolsas internacionais agora, como fechou a Ásia e como trabalha a Europa. A gente tem a Coreia com uma alta 0,58 e o Japão com uma queda de 1,14. A China, que tem dados importantes para sair, fechou com Xangai uma alta de 1%. Na Europa, uma tímida alta de 0,25 na Alemanha, 0,19 na Itália, 0,13 na Inglaterra, 0,21 na França. As demais bolsas do continente do bloco ali operam em média com uma alta de 0,6, 0,8%. Dow Jones queda de 0,13, S&P 0,24 e Nasdaq uma queda de 0,35. O destaque aqui, minério de ferro também, né? Uma queda um pouquinho mais expressiva, com uma queda de 2,76%. A ação que a gente também vai acompanhar, o outro setor de siderurgia e metalurgia, vai ser da Vale, né? Vamos ver como é que a Vale vai se comportar hoje com essa queda do minério de ferro. Independente do feriado nos Estados Unidos, a gente está tendo um mercado com volatilidade, né? O dólar que voltou a subir, já alta de 0,30%, 20, 30 pontos aí. Então, eu acho que não tem vida fácil para o brasileiro, não. Aqui é todo dia emoção. Beleza? Gente, agradecendo aí início de semana, desejo a todos uma boa semana, né? Um bom pregão hoje, e vocês vão continuar aqui na BMC News com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento. Um beijo e até amanhã. Valeu!